uma pessoa pode infartar e nem perceber? Mito ou verdade? Bebida alcoólica pode dar arritmia cardíaca? Tomar aspirina ajuda quem está sofrendo um infarto? E aí? Hoje eu vou esclarecer um pouco sobre mitos e verdades relacionados ao coração. Selecionei aqui algumas perguntas de vocês, são temas que vocês gostam aí de deixar nos comentários. E hoje nesse vídeo vamos esclarecer vários mitos sobre o coração. E olha que são muitos. A partir de hoje você não vai ter mais dúvidas. Então vem comigo que hoje o vídeo tá top e cheio de respostas que vão te ajudar a cuidar melhor do seu órgão mais nobre, que é o seu coração. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu vou responder alguns mitos ou verdades que vocês me deixam aqui nos comentários dos vídeos. São muitas dúvidas, eu sei. Selecionei algumas para responder e tirar as dúvidas. Será que eu selecionei alguma pergunta sua? Será que você foi o escolhido? E a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de milhares. Nosso canal é grande, então continue deixando suas dúvidas, seus comentários, que aos poucos eu vou selecionando e lendo aqui para vocês. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. São 2 vídeos novos que saem toda semana, com assuntos novos e que pode salvar a vida de muita gente. No final do vídeo, não esquece de compartilhar. A minha ideia aqui é salvar o mundo e eu preciso da sua ajuda. A primeira pergunta que eu selecionei é da Roberta Paganini. Doutor, café faz mal para o coração? Essa é uma dúvida muito comum aqui no canal. Se você procurar aí no nosso canal, você vai encontrar vídeos que eu falo aí sobre o café. Inclusive, eu mesmo adoro café, né, pessoal? O brasileiro, no geral, ele gosta bastante do café. O café, então, ele não faz mal para o coração. Talvez exista esse pensamento porque o café pode aumentar temporariamente ali a pressão arterial. Então se você tomou um cafezinho e logo vai aferir a tua pressão arterial, ela pode ter até subido um pouquinho. Mas esse aumento é leve da pressão e é temporário. Além disso, alguns estudos até indicam que o uso regular do café está associado ali a uma diminuição discreta da pressão arterial. O café é rico em antioxidantes que são benéficos para o coração, combate ali o estresse oxidativo do corpo e protege as células do seu coração. O café faz mal para o coração? Isso é mito, tá, pessoal? Então você pode ficar tranquilo, tomar ali suas 3 xícaras de café diariamente sem problemas. Lógico, pessoal, é o que eu sempre falo. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então quantidades exageradas ali de cafeína, acima de 400 miligramas por dia, que é mais ou menos ali 4 xícaras para cima, pode sim acelerar o coração, até dar alguns tipos ali de arritmias cardíacas, então beba sempre com moderação. Moderação é sim uma bebida saudável e eu particularmente adoro. Segunda pergunta é do Newton Sakamoto. Uma pessoa pode infartar e não perceber? E aí, pessoal, comenta aqui se é mito ou se é verdade. Algumas pessoas podem sim ter um infarto agudo do miocárdio e não sentir nada, ou então ter sintomas que a gente chama de sintomas atípicos. São sintomas diferentes daquele que vocês estão acostumados, né, vendo eu falar. A gente sabe que 20% dos infartos são silenciosos e a maioria das vítimas só fica ciente de que infartaram quando vai no médico fazer um check-up ou falar de outras queixas cardíacas. Frequentemente aparece um ou outro no meu consultório que vem só para fazer ali, por exemplo, o check-up. Já no eletrocardiograma dá para diagnosticar um infarto antigo. Alguns pacientes relatam não ter sentido nada. Outras tiveram ali uma sensação estranha, um dia passaram mal, tiveram náusea, e aí tomou um remédio que passou. Outro ali sentiu às vezes uma falta de ar estranha, ficou quieto em casa, né? E no outro dia ele melhorou sozinho, acabou não indo para o hospital. E tem pessoas que dependendo da extensão do infarto e dos danos ali no músculo do coração, eles já vão a óbito, mesmo tendo um infarto silencioso, que é o que a gente chama de morte súbita, né? Por isso que é importante manter os seus exames em dia, consultar sempre o teu cardiologista, deixar tudo em dia. Inclusive, sabia que a Clínica Iano está em Indaiatuba, né, pessoal? Indaiatuba, perto de Campinas, São Paulo, Sorocaba, Itu, Limeira, Piracicaba. Então a gente está em Indaiatuba, mas você pode se consultar comigo de todo o Brasil, que eu faço atendimento via telemedicina. Pois eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então respondendo a pergunta do Newton, se uma pessoa pode infartar e não perceber, isso é verdade, pessoal. Principalmente as mulheres, os idosos, os diabéticos, eles têm mais chance de ter um infarto sem aqueles sintomas clássicos, né, com sintomas atípicos. Com relação ao sintoma típico do infarto, você já sabe, né? Já expliquei várias vezes. É aquela dor no peito, em aperto, que ocorre geralmente depois de grandes refeições ou em situações de estresse. Essa dor irradia aqui para a região interna do braço, pode irradiar aqui para o queixo, né, região da mandíbula. É acompanhada de náusea, sudorese, a pessoa chega com aquela palidez fria, né?
A dor dura mais do que 20 minutos, essa é a dor clássica do infarto. E quais são os sintomas atípicos ali? Então a pessoa pode ter náusea, dor de estômago, sentir uma azia, por exemplo, ter uma sensação de desmaio, ter uma tontura. E quem realmente aí buscaria a ajuda de um cardio com esses sintomas atípicos? Então fica alerta, principalmente se você tem alguém ali na família que já sofreu infarto, ou se você é diabético, idoso, ou se tem algum outro fator de risco como colesterol elevado, pressão, hipertensão arterial. Qualquer outro sintoma diferente, procura ali o teu médico para investigar o que está acontecendo. Vamos lá, a terceira pergunta é do Guilherme Freitas. Doutor Iano, quando bebo muito, sinto o coração acelerar. Posso ter alguma arritmia? O álcool pode sim afetar o nosso ritmo cardíaco e a frequência cardíaca. Em algumas situações, a bebida pode causar uma resposta ali inicial, aumentando ali a frequência do seu coração. A bebida alcoólica também tem um efeito vasodilatador e pode causar uma queda temporária ali da pressão arterial. Além disso, o álcool pode afetar também o sistema nervoso autônomo, que regula as funções automáticas do nosso corpo, incluindo aí a frequência cardíaca, a nossa pressão arterial. Cuidado então com o uso excessivo da bebida alcoólica. Sem dúvida, a longo prazo, em excesso, vai prejudicar a saúde do seu coração. O uso crônico pode, ao invés de abaixar a pressão arterial, elevar e te causar hipertensão arterial. Pode, além disso, induzir sim as arritmias cardíacas. A resposta então é verdade. Alguns tipos de arritmia cardíaca pode sim ser induzido pelo uso da bebida alcoólica. Um exemplo clássico é a fibrilação atrial. Para quem não sabe, a fibrilação atrial é uma arritmia potencialmente maligna. Então os átrios, ao invés de baterem com eficácia, eles ficam ali fibrilando. Aí no átrio esquerdo, né, com essa fibrilação atrial, pode ocorrer a formação de coágulos dentro do átrio esquerdo. O coágulo então sai, ventrículo esquerdo, vem para a aorta e sobe para a cabeça, dá o temido AVC. Um dos piores AVCs, né, derrames cerebrais, ocorrem decorrente da fibrilação atrial, que tem uma chance maior de ocorrer para quem faz uso de grande quantidade ali de bebida alcoólica. Então cuidado, fica de olho. Então se você bebe, beba com moderação. A gente não sabe ali a quantidade que é considerada segura, pode variar, lógico, de pessoa para pessoa. E se você não bebe, ótimo, continue assim. Quarta pergunta é da Lauriene Pereira. Meu marido ronca muito. Eu chego a perder o sono e fico muito cansada no dia seguinte. Esse ronco pode afetar o coração dele? Essa pergunta é excelente. Sabe por quê? Porque a Lauriane está preocupada com a saúde do marido, mas nem lembrou que a falta de sono dela pode também estar afetando a saúde do coração dela também. Então a gente faz um exame no consultório que chama polissonografia. Na poli a gente consegue fazer o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Principalmente a gente pede para essas pessoas aí que roncam muito. As esposas adoram quando os maridos vão lá, eu indico para fazer esse exame. E claro, né, que quando a gente faz ali o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, o segundo passo é tratar. Para quem tem aquelas apneias mais graves, muitas vezes vai ser necessário ali o uso do CPAP, que é um aparelho que faz pressão positiva, não deixa fechar aqui a faringe, o ronco desaparece. E olha aí que beleza, todo mundo consegue dormir bem. Bom, a insônia é outra questão, né? A falta do sono é muito prejudicial para o corpo no geral e para a saúde do coração. Já os roncos em si não causam nenhum problema no coração, mas nos casos que pode vir junto, né, essa síndrome da apneia obstrutiva do sono, aí sim faz um mal danado ali para o coração. Lauriane, então tanto você como seu marido precisa fazer um check-up ali com o cardiologista, porque você também, pelo fato ali de não dormir bem, isso pode estar afetando a saúde do seu coração. Então é verdade, tanto a insônia como a apneia obstrutiva do sono podem sim afetar a saúde do nosso coração. Quinta pergunta é da Valéria Reis. Tive uma infecção forte nos dentes, na gengiva, isso causou vários problemas no meu coração. Pessoal, a saúde bucal ele tem tudo a ver com o coração, isso é verdade. A maioria de vocês não sabe, mas existe uma relação direta entre a má higiene bucal e as doenças do coração. Quando você tem uma infecção nos dentes ou uma infecção ali na gengiva, as bactérias elas podem migrar ali para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, as bactérias podem chegar ali no teu coração, se proliferar por lá, muitas vezes ocasionando até destruição de alguma válvula cardíaca. Olha aí que perigo, é o que a gente chama de endocardite. Então se você estiver tendo sangramento quando vai escovar o dente, ou quando vai passar ali o fio dental, retração gengival, inchaço, vermelhidão na gengiva, ou a própria dor de dente, procura logo lá o seu dentista. Claro, né? Mesmo se você não tiver nada no dente, vai no dentista ali pelo menos uma vez por ano. Você vai conseguir evitar muitas doenças, inclusive as doenças do coração. Sexta pergunta é do Valdir de Castro. É verdade que tomar aspirina ajuda quem está sofrendo um infarto? Muita gente tem essa dúvida. Já vi várias vezes essa pergunta aqui nos meus canais. E é verdade.
Ingerir aspirina quando está infartando faz parte do protocolo ali de medicamento realizado no hospital. O AS diminui sim o risco de morte durante o infarto. A questão é que não existe uma recomendação oficial para que você faça isso em casa. Mas por quê, doutor? Porque naquele momento você não tem certeza se você está infartando. E porque os sintomas podem ser confundidos com problemas gástricos, por exemplo. Se você tiver lá uma úlcera gástrica ativa, por exemplo, a aspirina pode piorar ali sua condição e pode até te levar à morte. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tiver sintomas que parecem ser do infarto, você vai logo para o hospital. Lá dentro, sim, o médico vai te avaliar e, se necessário, ele vai te prescrever o AS. Então nada de se automedicar quando tiver dor no peito, hein? Mas aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Essas dúvidas eu tenho certeza aí que são dúvidas de muita gente. Então, eu gosto sempre de separar alguma época do ano para soltar esses vídeos, tirando as dúvidas que vocês me deixam ali, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, eu espero que tenha te ajudado. Compartilhe o vídeo para me ajudar a salvar o mundo, pessoal. Continua deixando as mensagens aí que o próximo vídeo, pode ter uma ou duas perguntas aí que você me deixou. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, meu Instagram é dr.ian. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.